Uma oportunidade de levar o conhecimento produzido em sala de aula para o público internacional. Estudantes do Colégio Monjolo e acadêmicos de administração participaram de um encontro com professores da Universidade de Harvard, onde apresentaram projetos desenvolvidos ao longo do ano e compartilharam experiências em um ambiente de aprendizado e troca de ideias. Nervosismo antes de começar, confiança durante a apresentação e satisfação ao final. Para muitos participantes, foi a primeira vez defendendo um projeto diante de professores de uma universidade de referência mundial, uma vivência que exigiu preparação, comunicação e domínio do conteúdo. Bom, primeiro até porque para eles também terem oportunidade, primeiro também, do empreendedorismo. E segundo, deles terem essa oportunidade de apresentar para Harvard, que é uma universidade super conceituada americana. Isso os deixou extremamente, vamos dizer assim, no primeiro momento motivados, mas depois eles começaram a ficar preocupados se realmente teriam todo esse estofo, para apresentar frente à Harvard. Nós fomos trabalhando também esse ponto com eles. Vendo agora o resultado, eu achei que foi fantástico. Realmente eles conseguiram ter toda essa superação. Então, foi uma experiência muito legal, mas vou confessar que dá um nervosismo, porque além da gente apresentar um projeto importante, a gente precisa falar inglês, então dá um pouquinho de nervosismo, mas foi muito legal a experiência de falar com os professores que motivam e apoiam a nossa ideia. A gente se sente lisonjeado, de estar podendo falar com pessoas tão importantes, mas o nervosismo bate um pouco na hora, mas nada que ao longo do tempo ali não passe. Uma coisa muito gratificante, porque a gente trabalhou bastante no projeto e poder apresentar para uma universidade tão importante e para a professora Rosiclér e para o professor Fábio é muito importante para a gente e que a gente vê que o nosso trabalho está tendo o devido reconhecimento. Justamente, o processo de aprendizado nesse trabalho foi muito extenso, desde a preparação dos slides até a formulação da fala, foi um trabalho intensivo até a gente chegar no trabalho que a gente apresentou hoje. Esse projeto não é só um projeto público, mas também para unir cidadãos. A gente percebeu como é muito difícil as pessoas terem acesso a poder falar os problemas que elas passam todos os dias para o governo. A gente criou esse projeto para poder unir o governo e o cidadão. Da tecnologia à gestão, os trabalhos apresentados mostraram como a pesquisa pode ser aplicada para resolver situações do cotidiano. Cada grupo explicou a proposta, os objetivos e os resultados alcançados, demonstrando criatividade, pensamento crítico e capacidade de transformar ideias em soluções. Uma plataforma que ela tem como objetivo ajudar as pessoas com os problemas da cidade. Então, por exemplo, elas podem votar em várias situações. Então, tem um problema, por exemplo, um buraco numa rua. Então, a pessoa pode votar que esse é um problema importante para ela e que precisa ser resolvido. Então, elas podem dar o feedback delas e votar em qual problema é mais importante, fazendo com que tenha esse canal entre a prefeitura e a população para que eles ajudem as pessoas. A gente pensa em criar o aplicativo, A gente quer implementar as dicas que eles falaram, como, por exemplo, colocar parcerias desses mesmos meios, por exemplo, com empresas de construção públicas e coisas assim. Certamente estamos muito felizes sobre o resultado que obtivemos, principalmente com os feedbacks do SEM, do professora SEM. E com isso, o nosso objetivo para o futuro é sempre melhorar. Como a Luísa já tinha dito, implementar as dicas que eles trouxeram para a gente e conseguir monetizar o aplicativo com patrocínios. O nosso projeto é chamado Opinaí. É um site que o comerciante, ele engloba todas as redes sociais dele, Instagram, Facebook, e ele junta todos os comentários dessas redes sociais, porque muitas vezes os comerciantes não têm tempo de olhar cada site e ver o que estão falando. Então, o nosso sistema ele consegue juntar tudo e ele automaticamente verifica o que é positivo, o que é negativo, e ele já te dá um resultado para você falar, não, isso aqui eu tenho que melhorar de urgente. Como melhoro isso? A IA te dá a resposta. A gente pode fazer igual a professora Meg falou, da gente começar aos poucos, verificar com uma pizzaria ou algo assim, para implementar e ver os comentários, resultados, como os gerentes se comportam e começar aos poucos. Acho que com orientação a gente consegue.
Bom, na verdade o nosso projeto ele faz parte de uma matéria que a gente teve, né? Então a gente foi instruído, a gente precisaria criar para apresentar na própria matéria e a gente foi guiado para algumas áreas da administração onde a gente teria que escolher e achar um problema e resolvê-lo, né? Então a gente tinha algumas orientações ali, mas dentre elas algumas coisas que focassem no empreendedorismo social, né? Que ajudasse as pessoas, as comunidades ou as empresas de alguma forma. Então a gente ali trabalhando, olhando um pouco no Google, vendo as possibilidades, a gente decidiu que a gente queria ajudar as pequenas empresas, uma vez que todos nós trabalhamos em uma, a gente sabe como é que funciona, os problemas, o que falta, né? Então a gente veio com essa ideia de tentar ajudar de alguma forma elas a saberem dessa reputação que eles têm na internet, né? Que a gente sabe que é muito importante hoje em dia. Então, a gente foi desenvolvendo para a matéria mesmo e depois, quando a gente soube que a gente seria aplicado, né, a gente foi do jeito que tinha sido mesmo, que a gente tinha feito, e daí a partir dali, quando a gente soube que a gente tinha passado, a gente começou a preparar, desenvolver o projeto, com o acompanhamento do professor Otuzzi, do professor Simvales, do próprio Fábio, dando as orientações do que a gente tinha que fazer. Foi bem correria, a gente ficou bem nervoso, mas a gente treinou bastante e deu certo, graças a Deus. Nosso projeto é para ajudar pessoas que perderam o emprego por conta da inteligência artificial, já que a IA vem automatizando muito as coisas e fazendo com que muitas pessoas, infelizmente, percam o seu emprego. E o nosso projeto é ajudar com cursos para que as pessoas adquiram novas habilidades para poder retornar ao mercado de trabalho. Mais do que uma simples apresentação, o encontro aproximou os estudantes de uma realidade acadêmica internacional e reforçou a importância de investir na formação além da sala de aula. Experiências como essa despertam novos desafios, ampliam perspectivas e incentivam os participantes a acreditar no potencial de seus próprios projetos.